Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com você nesse exato momento. Que a paz do Senhor dê descanso à sua alma, para meditação e reflexão e edificação do seu espírito. Assim está escrito na palavra do Senhor. Pega esta palavra, come e seja fortificado, energizado pelo poder da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 31, certa ocasião, Jesus disse aos discípulos, ou melhor, aos judeus que criam nele. Está escrito assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, em outras versões, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja como é interessante. Para ser discípulo de Jesus, não basta dizer simplesmente eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Para ser discípulo de Jesus, não basta dizer não, eu conheço os seus ensinos. Para alguém conhecer alguma coisa, é necessário estudá-la, é necessário pesquisá-la, é necessário adquirir informação sobre tal coisa. Para adquirir o conhecimento dos ensinos de Jesus, é necessário que o indivíduo esteja disposto a buscar o conhecimento do que Jesus ensinou, ora de maneira direta, ou ora através dos seus apóstolos. Entretanto, as Sagradas Escrituras, por meio do próprio Jesus falando, narrando, não diz que o fato de você conhecer os ensinos de Jesus, você ser um estudioso da mensagem do Cristo, do Filho, do Altíssimo, do Filho de Deus, não é suficiente para caracterizar você, para destacar você, para você ser reconhecido como discípulo de Jesus. Não é suficiente. É interessante o conhecimento do que Jesus ensinou? Sim. Mas só conhecer a Jesus e conhecer os seus ensinos não é suficiente para dizer eu sou um discípulo de Cristo. Você até pode dizer porque que tem boca fala o que quiser, mas ser reconhecido no mundo espiritual, que de fato, de verdade, você é discípulo de Cristo, não basta simplesmente dizer eu sou. É necessário você submeter a palavra do Cristo. E submeter a palavra do Cristo exige, envolve, permanecer no seu ensino. Ou seja, não é apenas conhecer, porque conhecer a vontade de Deus é uma coisa. Viver sob a vontade de Deus, viver em obediência à vontade de Deus é outra coisa. Conhecer o caminho correto, o certo, o verdadeiro, até os demônios conhecem. Pois os demônios conhecem quem é Deus e bem sabem quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Filho de Deus? Os demônios sabem disso. Mas eles não submetem em obediência ao Cristo, aos ensinos de Jesus, aos ensinos da parte de Deus. Não, eles não submetem. Então eles podem ser discípulos de Jesus? Jamais. Mas eu e você podemos ser discípulos de Cristo? Sim, lógico, é evidente. Qual é o primeiro passo? É aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim, qual é o segundo passo? Uma vez que você aceitou, quer dizer que em qualquer momento o poder de escolha, de aceitar, permanece em você, podendo em qualquer momento rejeitar o Cristo crucificado. Rejeitar a crença, a fé em aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Você pode rejeitar. Por isso, a promessa é de salvação, da vida eterna,
não é para quem aceita, não é para quem crê apenas, mas é para quem permanece em Cristo. E uma das formas específicas, claras, evidentes, de provar, de mostrar, tanto para si mesmo, como para o mundo físico, bem como para o mundo espiritual, é que de fato estamos em Cristo e que nele permanecemos, é permanecer nos seus ensinos. E se de fato permanecemos nos ensinos de Jesus, de fato, nós somos reconhecidos por Deus, reconhecidos pelos anjos de Deus, os anjos de Cristo Jesus, reconhecidos pelo próprio Jesus como verdadeiros discípulos do Senhor. E isso é um motivo de grande alegria, de grande honra, pois a palavra de Deus diz como é, quando é, o que fazer para sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Como ser discípulos de Cristo verdadeiramente. Jesus diz: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, a grande pergunta é: o que é permanecer nos ensinos de Jesus? Compreendendo que estas palavras aqui, quando foram ditas diretamente para os judeus que acreditavam nele. E isso também serve para os gentios que acreditam em Jesus. Ó, isso é mudar a palavra do judeu para gentios. Lembrando que judeus são todos aqueles que descendem geneticamente da linhagem de Abraão, do pai Abraão. Nós, como gentios, somos filhos de Abraão por ter Abraão como pai da fé. Certo? Então, como gentios crentes em Jesus, ou seja, que acreditam em Jesus, isso é muito importante, devemos ter a consciência que cremos em Jesus, joia, ótimo, mas somos discípulos de Jesus, depende do quê? De permanecer nos seus ensinos. Disse Jesus, repito mais uma vez, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem está falando estas palavras é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas palavras estão sendo ditas de Deus para você, de Cristo para você, que nesse exato momento está me assistindo. E aí a pergunta, voltando à pergunta que eu tinha feito anteriormente, o que é de fato permanecer nos ensinos de Jesus? Ora, é algo simples. É você olhar para as Sagradas Escrituras, ler os Evangelhos de Cristo Jesus e verificar todas as orientações do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou a criar uma imagem, seja ela de qual natureza fosse, de qual produto mineral fosse, e esculpir e se prostrar e adorá-la, ou pedir, rezar ou orar a ela. Jesus ensinou isso? Não. Se Jesus não ensinou isso, esta prática de construir uma imagem, seja de gesso, seja de madeira, seja de mármore, se prostrar a ela e começar a pedir como fosse a Deus, por acreditar que representa um santo, seja santo A, santo B, até mesmo a mãe de Jesus, ou até mesmo o Cristo crucificado, ou ele ressurreto, fazer isso, construir isso, colocar na sua casa e começar a se direcionar a ela e pedir, não é seguir os ensinos de Jesus. Mas a pessoa é boa. Não, isso não tem nada a ver com a pessoa. Eu estou falando do ensino de Jesus. Jesus diz que aqueles que acreditam nele, se permanecer nos seus ensinos, verdadeiramente seriam
discípulos dele. Então isso serve para nós, certo? Para sermos verdadeiramente discípulos do Mestre Jesus, do Senhor Jesus, nós temos que não somente conhecer, mas obedecer os ensinos de Jesus. Minha mãe tem 78 anos, não tenho vó mais viva, mas tem gente com vó de 90 anos, de 100 anos, que continuam a seguir tradições de homens, a doutrinas de homens, a ensinos de homens que se dizem ser sacerdotes, mensageiros de Cristo Jesus. E por que eu afirmo isso? Porque eles ensinam pessoas sinceras a praticarem o que os homens construíram como divino. E nisso desvirtua dos ensinos de Jesus. Seguir os ensinos de Jesus é ter em mente que, para muitos isso pode ser algo simples, demais, a ponto de não ser dada a devida importância, mas isso é tão importante que o próprio Jesus, ele reprova, por meio das nossas atitudes, a gente como seus discípulos. E aí faz a gente lembrar o que ele fala no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 21, ao dizer, capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Quando a gente vai fazer a leitura do versículo 23, diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está se referindo com estas palavras a pessoas que disseram, Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios. É exatamente para estas pessoas que fizeram tamanhas proezas pela fé no nome de Jesus, que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Jesus não conheceu estas pessoas, Jesus não vai conhecer estas pessoas como seus discípulos. E por quê? Em João capítulo 8, versículo 31, a gente entende. É porque estas pessoas, embora crescem em Jesus, elas não permaneceram nos ensinos de Jesus. Então peço a você, para você fazer uma reflexão sobre o que você está fazendo na igreja que você faz parte, seja católica ou seja evangélica, na religião que você está frequentando. Se você se vê como um discípulo de Jesus, entenda que você só é reconhecido por Jesus, pelos anjos de Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo. Você só é reconhecido diante dos céus como discípulos de Jesus se você permanecer nos ensinos de Jesus. Se o que o seu pastor está ensinando a você praticar, a você fazer, não é o que Jesus ensinou, então ao obedecer, você não está obedecendo a Jesus, você não está seguindo os ensinos de Jesus, está seguindo os ensinos do homem. Está seguindo tradições humanas. Está seguindo doutrinas de homens, não ensinos de Jesus. Então, por mais que seja boa a sua intenção, entenda que diante de Jesus você está reprovado como discípulo. Diante de Cristo, você não é reconhecido como discípulo de Jesus. Pois para ser reconhecido verdadeiramente como discípulo de Jesus, é necessário permanecer
nos ensinos não da igreja, seja ela qual for, mas nos ensinos de Jesus. Se a igreja, qualquer que seja, ensina os ensinos de Jesus, você deve obedecer como um discípulo de Cristo e assim ser reconhecido diante do mundo espiritual, seja das trevas ou seja da luz, como um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas se a igreja a qual você faz parte, seja ela qual for, o que ensina não é os ensinos de Jesus, não pratique. Se são doutrinas de homens, não obedeça. Porque se você obedecer, se você vivia como discípulo de Cristo, se você vivia correto, você passa a viver de maneira incorreta. E de Cristo, você passa a ser conhecido como uma pessoa estranha. E ele poderá dizer, no grande dia, apartai vós de mim, porque eu não vos conheço. Jesus só conhece os que de fato são dele. E os que são dele são os que verdadeiramente obedecem os seus ensinos. Jesus disse que era para vender a sua casa, vender seu apartamento, vender seu carro e dar na igreja como uma demonstração de fé a Deus? Não. Então não obedeça. Não obedeça. Jesus disse, Jesus ensinou, faz parte dos ensinamentos de Cristo Jesus, que você deve fazer promessa e andar não sei quantos quilômetros, subir escadas de joelho para ser agraciado por Deus e alcançar o milagre. Jesus ensinou a isso? Não? Então não faça, não obedeça. Afinal de contas, você é discípulo de Jesus ou é discípulo dos homens? A igreja de Deus, ela jamais poderá ensinar algo contrário ao que o cabeça da igreja ensinou. Ou seja, quem é o cabeça da igreja? É Jesus. A igreja, como um corpo, ela tem a obrigação e o dever de ensinar através dos guias espirituais, dos líderes espirituais, à congregação, os ensinos de Jesus. Não somente ensinar, mas a viver também. Primeiro, eles vivem. Primeiro, a vivência deles deve ser genuína. E depois, eles devem pregar com autoridade. Por que pregar com autoridade? Porque eles vivem. E nós, como discípulos de Jesus, devemos viver os ensinos de Jesus. Então tem muitas coisas que você pode estar fazendo achando que agrada a Jesus, achando que agrada a Deus, e é totalmente contrário aos ensinos de Jesus. Um exemplo, uma grande mulher que foi por Deus abençoada e agraciada entre todas as mulheres da terra foi a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus. Entretanto, quando eu faço qualquer devoção a ela, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou desobedecendo a Jesus. Quando eu faço alguma promessa a ela, quando eu rezo a ela, eu estou até desonrando a ela. Porque Maria, como uma judia, que foi mãe de um judeu, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, em grego, no português, né? Que vem de Isus, Cristo. Então, Maria, como judia, ela foi obediente aos ensinos da palavra de Deus. Quando Jesus exerceu seu ministério, Maria foi obediente aos ensinos de Jesus. Por reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Por reconhecer que Jesus foi enviado como Salvador do mundo para salvar todos, inclusive a ela mesma, dos seus pecados. Porque só tem um que nunca pecou, Jesus Cristo. O justo, que pode nos justificar, que pode nos santificar, que pode nos purificar e nos livrar da condenação eterna. Então, quando nós somos ensinados, quando alguém é ensinado a fazer uma devoção a Maria, a cultuar a Maria,
a colocar Maria como centro das Escrituras, como centro da fé, a pessoa está em rebeldia à palavra de Jesus. E aí alguém pode perguntar, não, mas cada um tem sua fé, ninguém pode se meter na fé do outro. Não, 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 não. Eu estou falando dos ensinos de Jesus, eu estou falando da Bíblia. Se você é discípulo de Jesus, você tem que permanecer nos ensinos de Jesus para você permanecer reconhecido, melhor dizendo, ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque caso contrário, você não é reconhecido como um discípulo de Cristo. E eu tenho um dever como seu irmão de guiar você à verdade. Você sabe qual é o versículo que vem logo após esse verso que Jesus diz? Lembrando que estou trabalhando em cima da passagem do livro de João, capítulo 8, versículo 31, onde Jesus disse aos judeus que acreditavam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Logo em seguida vem o verso 32, aonde diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, se Deus fez com que você parasse para assistir este vídeo, não foi por acaso. Se o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você ficasse detido para ouvir, ver a mensagem, era porque seria de suma importância para você. Você realmente é discípulo de Jesus, então você deve viver apenas para obedecer os ensinos de Jesus. E não importa o nome da sua igreja. A sua igreja, uma igreja que está submetida ao cabeça, que é Cristo, deve ensinar unicamente às ovelhas a obedecer os ensinos de Jesus, para que de fato todos sejam discípulos de Jesus e façam outros discípulos. E assim seja ampliado pela a pregação do Evangelho de discípulos verdadeiros o reino de Deus. Peço a você, faço um apelo agora. Independente da sua idade, independente do tempo que você tem de cristão, independente do tempo que você tem de estudante da palavra de Deus, independente da sua idade biológica, eu peço a você que faça uma análise de alma, uma análise de consciência e verifique se o que você está fazendo, se o que você está seguindo, se o que você está praticando para agradar a Deus, de fato tem agradado. Para saber se de fato tem agradado, tem que fazer uma análise e auto se perguntar: o que eu estou praticando foi ensinado por Jesus? Foi ensinado por meio de algum dos seus apóstolos? Se sim, louvado seja Deus pela sua vida e pela sua obediência. Se não, se arrependa deste mau caminho, se converta deste erro, para que você não passe por esta situação de um dia ouvir dos lábios do Senhor Jesus as seguintes palavras: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. É sério. É sério. Praticai os ensinos de Jesus. Se Jesus ensinou que nós devemos perdoar, perdoe. 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 Se Jesus disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fardos. Quando você puder fazer justiça para com aqueles
fragilizados, ou até mesmo você, busque justiça de Deus e dos homens. Não tem nada demais. Desde que não comprometa a sua vida, a sua integridade moral, Deus está contigo. Não tenha medo de obedecer os ensinos de Cristo. E se você vê que aonde você está, na igreja que você está, não ensina exatamente os ensinos de Jesus, ensina algo a mais que inclusive vai além dos ensinos de Jesus, atropela os ensinos de Jesus, ultrapassa os ensinos de Jesus, contradiz com os ensinos de Jesus, saia dessa igreja. Saia dessa igreja. Porque se você não pode mudar a igreja, esteja certo que você pode mudar o seu coração. Você pode mudar a sua visão. Você pode mudar a sua direção. Isso é, se Deus de fato estiver em primeiro lugar na sua vida. Isto é, se de fato Cristo Jesus for o Senhor do seu coração. Então, oro a Deus para que esta mensagem que atingiu você, que tocou a sua alma, seja compartilhada por você, para parentes seus, para amigos seus, para irmãos que são da igreja, os que não são da igreja, para que todos sejam despertados da sua inércia espiritual e volte para os ensinos de Cristo, porque você foi comprado por um preço muito alto. Por isso, glorificai ao vosso Pai que está nos céus, por meio da vossa obediência aos seus ensinos, aos ensinos do Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus fortaleça você para tomar sempre atitudes que leve você para seguir como um homem corajoso, como uma mulher corajosa, os ensinos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.